Pessoal, então veja. Então, a previsão dessa conduta dolosa está no artigo 18 do Código Penal, onde adotou-se as duas teorias, teoria da vontade e a teoria do assentimento, tá? Teoria da vontade, quando a gente quis o resultado, e a teoria do consentimento ou assentimento, assumir o risco de produzi-lo, que é o famoso dolo. Um é o dolo direto e o outro é o dolo indireto, chamado na espécie, na modalidade de eventual, tá bom? Pois bem, elementos. Pessoal, todo crime doloso deve ter esses dois elementos que nós já falamos desde o primeiro dia de aula, o volitivo e o intelectual, a vontade e a consciência, ok? Regra, todos os crimes previstos no Código Penal, na legislação penal extravagante, todos os crimes, eles são dolosos. Essa é a regra. Só existe a modalidade culposa se houver previsão legal, pessoal. Se não houver, é porque o crime só é doloso. Então, veja, no artigo 121, no parágrafo 3º, tem lá, se o homicídio é praticado mediante culpa, as modalidades de culpa, pena de 1 a 3 anos de detenção. Então, veja, existe homicídio culposo? Existe. Existe a lesão corporal culposa? Existe. Mas existe o furto culposo? Não existe. Existe o roubo culposo? Não existe. Existe o dano culposo? Não existe. Professor, mas a pessoa cometeu o crime de forma culposa, mas não é apenada. A pessoa pode até cometer um crime de dano culposamente, mas não é penada, é um indiferente penal, é um fato atípico. Ok? Fases da realização dessa conduta dolosa. Pessoal, nós temos duas fases. Uma interna, que é do pensamento, onde a pessoa começa a maquinar como ela vai executar o crime. E uma fase externa, tá? Que é exatamente a execução. Aqui é onde começa o iter criminis. Ou seja, a partir do momento que ele começa a colocar em prática o verbo nuclear do tipo, aí nós já podemos falar em início de execução, tá? Então, por exemplo, se eu quero furtar uma casa, então, a partir do momento que eu pego uma escada, coloco no muro e começo a subir essa escada para pular o muro, para adentrar a residência, para subtrair os bens, na hora que eu começo a subir nessa escada, eu já inicio. Eu saio da fase interna, que não é punida no nosso direito, e eu passo para a fase externa. Aí essa sim, aí nós já podemos falar no crime tentado. Mas não se preocupe que nós vamos aprofundar depois no iter criminis. Pessoal, essa conduta dolosa, nós temos espécies de dolo? Temos. Nós temos o dolo direto e o indireto. O dolo direto, ele se biparte. Dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. E eu vou mais além. Na verdade, nós temos até dolo direto de terceiro grau. Até de terceiro grau. Tem doutrinador que defende isso. Então, o que é o dolo direto de primeiro grau, pessoal? Eu quero matar um deputado. Vejo ele na rua, saco da minha arma e atiro na testa do bandido. Então, veja, matei um político corrupto, matei. Então, veja, dolo direto de primeiro grau. Agora, quero matar um político corrupto. O que é que eu faço? Vou colocar um explosivo no carro dele. Poxa, mas ele só anda com segurança, ou ele só anda com o motorista. Ah, fazer o quê? O motorista vai ter que morrer, eu quero matá-lo. Então, veja, dolo direto de primeiro grau é a morte desse deputado. Dolo direto de segundo grau são as consequências do meu ato. Ou seja, todos os crimes, todas as consequências do meu ato é considerado como dolo direto de segundo grau, porque eu sei que vai acontecer. Então, se eu coloco um explosivo num carro, onde ele vai explodir, ele vai matar todos os ocupantes. Então, se eu quero matar o deputado, dolo direto primeiro grau. E se o motorista acaba morrendo, dolo direto segundo grau. Nos Estados Unidos, há uma diferença na hora da aplicação da pena. Tanto é que um pode ser levado à morte e o outro não. No Brasil, existe diferença? Tecnicamente, não. Tá? A pena praticamente vai ser a mesma. Ok? Beleza. Professor, e o dolo direto de terceiro grau? Tem um doutrinador, pessoal, que eu não me recordo o nome, não sei se foi o Cirino, não me recordo mesmo. Ele defende o seguinte aqui. Imagine vocês. Quero matar um deputado. Esse deputado, ele só viaja de jatinho. Ele é corrupto e o dinheiro da corrupção, ele só anda de jatinho. O que eu faço? Coloco um explosivo nesse
desse jatinho. E aí, eu sei que ele vai morrer e vai morrer o piloto. E eu sei também que a mulher dele, que está grávida, sempre está junto com ele. Aí eu falo, fazer o quê, né? Todos vão morrer. Então, veja, dolo direto de primeiro grau, morte do deputado corrupto. Dolo direto de segundo grau, morte do piloto, morte da mulher. Dolo direto de terceiro grau, a morte do feto. A morte do feto. Tá? Mas veja, isso, né, são doutrinadores que defendem esses posicionamentos. Eu nunca achei isso em jurisprudência, em decisões dos tribunais. Então, isso só cai, pessoal, só em prova de concurso mesmo. Então, por isso que é importante saber. E o dolo indireto? Pessoal, o dolo indireto, ele se biparte também. Em dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual. O dolo indireto alternativo, ele sofre mais uma divisão, tá? É o dolo indireto alternativo, chamado também de alternatividade objetiva e alternatividade subjetiva, ok? O que eu encontro dentro da alternatividade objetiva? Aqui, pessoal, é quando eu tenho uma vítima em mira. E aí eu simplesmente atiro contra ela. Aí falo, poxa, se eu matar ou ferir essa vítima, para mim tá bom. Se eu matar, tá bom. E se ferir, tá bom também. Então veja, dolo indireto alternativo. A respeito do quê? Das consequências na vítima. Isso é o que nós chamamos de alternatividade objetiva. E alternatividade subjetiva? Pessoal, eu vejo num canto uma família. E todos eles são meus inimigos, o pai e os 2 filhos. E eu pego e falo, poxa, eu vou atirar contra todos. Se eu matar os 3, beleza. Se eu matar um ou se matar o outro, beleza também. Então, assim, a alternatividade subjetiva aqui é a respeito das vítimas. Se eu mato o pai, tá bom. Se eu mato um dos filhos, também tá bom. Então, veja, dolo, indireto, alternativo, subjetivo. A respeito se eu mato uma pessoa ou se eu mato a outra. Essa é a diferença da alternatividade subjetiva para a alternatividade objetiva. A alternatividade objetiva, quero matar ou ferir a mesma pessoa. Se matar ou ferir, para mim tá tranquilo. Alternatividade subjetiva, quero matar o pai ou o filho. O que eu acertar tá bom. Tá bom? Então veja que isso cai muito em prova de concurso. Então vocês precisam analisar aí essas diferenças. E o dolo eventual, pessoal? O dolo eventual é a teoria aí do assentimento ou do consentimento, como nós já falamos, em que o agente ele não quer o resultado. Só que, se acontecer, para ele está indiferente. É exatamente a teoria aí do assentimento. Tá? E qual a diferença dele para a culpa consciente, que nós já falamos? Qual a diferença? 2 requisitos. Quais são esses 2 requisitos? Primeiro, o sujeito representa como possível o resultado. Segundo, confia na habilidade e crê que aquele resultado não ocorrerá. Isso é o que nós chamamos de culpa consciente. Então, o que é culpa consciente? O sujeito sabe que é possível, se ele sair daqui para o plano a 180 por hora, ele sabe que pode ocasionar um acidente. Só que ele confia no carro novo e confia na sua habilidade que aquele resultado não vai acontecer. Isso é culpa consciente. E o dolo eventual? Ele não está nem aí. E se eu comprei uma caminhonete, e se eu passar em cima de um carro pequeno, de um fusquinha? Azar do cara. Então, veja, isso é dolo eventual. Essa é a diferença. Aqui eu aplico a teoria do foda-se. Aqui eu aplico a teoria do fudeu. Ou, desculpe. Aqui a teoria do fudeu e aqui é do foda-se. Foda-se, indiferença. Indiferença, tá? Então, quando eu falo em dolo indireto eventual, a pessoa é indiferente para com o resultado. Ok? Pois bem. Pessoal, e aqui, para a gente finalizar o dolo, eu trago para vocês, só a título de curiosidade, as várias modalidades de dolo que ainda caem em provas de concurso, tá? Dolo direto, determinado, imediato ou incondicionado.
para você fazer a diferença do dolo indireto, indeterminado, imediato ou condicionado, que nós acabamos de fazer. Dolo genérico, dolo específico, dolo natural ou neutro, dolo normativo, híbrido, jurídico ou dolo malus, dolo geral ou erro sucessivo, dolo de dano, dolo de perigo, dolo superveniente ou coautoria sucessiva, dolo de propósito premeditado, dolo de ímpeto, dolo de abandono de dolo, dolo antecedente, dolo concomitante, dolo subsequente e dolo cumulativo. Todas essas são o quê? Espécies de dolo. Como isso aqui cai muito em prova objetiva, e para a gente não perder tempo, que é uma leitura simples, é tranquilo, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui para vocês, tá? Já está aí, ó, no nosso e-mail. No nosso e-mail, não, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Só para vocês olharem depois o conceito de cada um dessas espécies de dolo, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida? Professor, não sei se o senhor ficou sabendo da matéria hoje, no jornal, diz que o seguinte, o cidadão foi contratado para matar o vereador para poder surgir uma vaga lá pro suplente, né? Aí quando ele chegou lá na casa do vereador, lá no local lá, deu uma porretada nesse vereador. Aí quando ele viu que o vereador estava sangrando, ele socorreu ele e levou ele para o hospital. Se arrependeu. Ficou sabendo disso aí? Desse caso aí. Não fiquei não. Mas aí que tá. Que ótimo, Joaquim. Pergunta a vocês. Nesse caso, esse rapaz vai responder pelo quê? Ele responderia por tentativa de homicídio, né? Claro que não. Lesão corporal. Fala, Bauer. Lesão corporal só? Lesão corporal com arrependimento eficaz, né? Arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? Ou desistência voluntária? Eu acho que ficaria dessa desistência voluntária. Desistência voluntária. Então, a intenção era matar. Ele e a questão não é essa, pessoal. E o mandante? Ele entregou o mandante. Ele entregou o mandante. O mandante vai responder pelo quê? Eu imagino assim, pela tentativa de homicídio, né? Também acho. Tentativa, né? Que a intenção era justamente matar, né? A ordem foi matar. Então, pessoal, olha só. O artigo 29 do Código Penal deixa bem claro que cada um vai responder pela sua conduta, né, na medida da sua culpabilidade. Então, veja, a pessoa que encomendou a morte e a pessoa deu início à execução, ele vai responder, sim, por um crime hediondo, tá? Que é o crime de homicídio mediante pago, promessa de recompensa na sua modalidade tentada. Tranquilo, beleza. E aí nós vamos falar depois no autor de determinação do professor Raul Eugênio Zaffaroni. Então ele vai responder, ele não praticou o verbo nuclear do tipo. Então, se nós não adotássemos o autor de determinação, a teoria do autor de determinação, ele só seria um partícipe do crime, tá? E é um absurdo. É ele que tem um comando da cadeia criminosa, tá? Então, por isso que nós aplicamos essa teoria do professor Raul Eugênio Zaffaroni, e ele vai responder, sim, pelo crime de homicídio, qualificado para o segundo ali, inciso 1, mediante pago, promessa de recompensa na sua modalidade tentada, não é consumado. Já o cara que praticou a mediante pago, promessa de recompensa, ele estava ali, ele iria responder por esse crime, mas artigo 15 e artigo 16. Artigo 15 é ponte de ouro. O artigo 16 é ponte de prata do Código Penal. Na ponte de ouro, se eu aplico a ponte de ouro, a pessoa nunca vai ser responsabilizada pelo crime tentado. Nunca. Desaparece a tentativa. E ele vai ser responsabilizado pelos atos até então praticados. Agora, se no caso do arrependimento posterior, do artigo 16, que é a ponte de prata, lá tem alguns requisitos. O primeiro requisito, que o crime não pode ser não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E veja, que um crime de homicídio, lesão corporal, etc., é com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não aplico a regra do artigo 16, aplico a regra do artigo 15. Mas a regra do artigo 15, a OAB, toda prova, a OAB cobra isso do aluno e o aluno erra. É um absurdo, um absurdo. Mas o duro é que tem um monte de doutrinadores que não sabem nem diferenciar um do outro. Fica ali enrolando doutrinariamente. E é muito simples.
O artigo 15 ele é bipartido, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária. O que é desistência voluntária? O acusado, ele inicia a execução do crime e para. Ele não termina, ele não exaure todos os seus atos. Então, nesse exemplo que você está falando, ele tentou, foi o quê? Foi tiro contra a vítima? O que foi, Joaquim? Não, ele foi contratado para matar, só que usou uma paulada lá. Pegou um pedaço de madeira lá e bateu na cabeça dele. Perfeito, perfeito. A paulada vezes. é perfeita. Paulada é perfeita. Pessoal, imagine, ele deu uma paulada, o cara cai sangrando, começa a chorar, pede pelo amor de Deus, e ele fica com dó e leva para o hospital. Uma conduta. Vamos imaginar, uma segunda conduta. Ele dá 500 pauladas na vítima. E depois se arrepende e leva para o hospital. Existe diferença de um e de outro? Ou, no primeiro caso, posso falar que houve desistência voluntária e no segundo arrependimento eficaz? Sim ou não? Pensem. No caso aí, que se o agente, depois que bateu 500 vezes, eu acho que não tem um arrependimento eficaz, não. Que depois que ele bateu 500 vezes, o resultado, quase certeza, era essa morte mesmo. Diz que depois que o negócio feito, aí não tinha mais como. Eu acho que a chave está na própria palavra, eficaz. Eu acho que se ela querer depois de cometer, não funciona, não é eficaz. Difícil até convencer o juiz, né, de que o cara deu 500 pauladas e depois se arrependeu. Vamos lá, Bauer, olha só, não é convencimento 500 de juiz, mas pessoal. Aí eu vi que ele não Vamos morreu, lá, gente. Ó, isso é um dado objetivo. Vou levar vocês ao artigo 15 do Código Penal. Vamos lá. Artigo 15 do Código Penal. Tá? Artigo 15 do Código Penal, na tela. Então, veja lá, eu tenho 2 institutos. E a OAB, se você errar, trocar o nome do instituto, ela coloca como errado. Então, assim, nós não podemos errar. Artigo 15. O agente que voluntariamente, não precisa ser espontâneo, desiste de prosseguir na execução. Isso é desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Esse é o arrependimento eficaz. Pessoal, na prática, vocês nunca mais vão esquecer a diferença de um e de outro. Do jeito que eu vou ensinar. Olha o tanto que é fácil. No caso da paulada. Se eu dou uma paulada na cabeça de alguém querendo matá-lo, acerta a paulada, a pessoa cai ao solo, sangue descendo, pessoa chorando, eu me comovo, eu me solidarizo, pego a vítima, levo ao hospital, a vítima é feita uma cirurgia e ela é salva. Tranquilo falarmos em desistência voluntária. Por quê? Eu só dei uma paulada, poderia ter dado mais. Desistência voluntária. Segunda situação, dei 500 pauladas na vítima. Me arrependi. Pego a vítima, levo para o hospital. Milagrosamente, ela se salva. Nesse caso, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Ainda é desistência voluntária. Por quê? Eu dei 500. Poderia ter dado 1.000? Poderia. Mas, professor, olha a intensidade, não importa. Por quê? Nós temos uma certa confusão, pessoal, quando nós utilizamos pedaço de pau, quando nós utilizamos uma faca. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa deu uma facada e leva a vítima tal e a vítima é salva. Ah, desistência voluntária. A pessoa recebeu 30 facadas e a vítima ainda foi salva. Aí é arrependimento eficaz? Não, é desistência voluntária. Por quê? Ele deu 30 facadas, mas poderia ter dado 70? Poderia. Só poderemos trocar de desistência voluntária para arrependimento eficaz se, por exemplo, estou dando as pauladas na pessoa e o pedaço de madeira quebra. Ou eu estou dando as facadas no corpo da vítima e quebra. E a parte de corte fica no corpo da vítima. Aí eu não consigo mais dar facada. Então, se acontece isso, é igual a bala. É só você imaginar a bala. Tá? Imagine, a pessoa tem uma arma em que tem 6 projéteis. 6 projéteis. Se ele pega e dá 3 tiros e socorre a vítima, desistência voluntária.
Se ele dá os 6 tiros e aí depois socorre a vítima, arrependimento eficaz. Por quê? Porque ele exauriu. Ele tinha tudo que ele tinha à sua disposição e ele fez. Ele tinha uns 6 projéteis, ele fez. Então, quando é arma, é fácil nós distinguirmos quando é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora, quando é faca, quando é paulada, não. Porque a gente só olha a intensidade. Mas se não quebrou o pau, se não quebrou a faca, pessoal, sempre vai ser desistência voluntária. Lembre-se disso, sempre vai ser desistência voluntária, não importa a intensidade. E, detalhe, se eu aplico, a pessoa nunca vai responder pela tentativa do homicídio. Ela vai responder pelos atos até então praticados. Olha que detalhe, olha que legal. Ramírez, quero matar o Ramírez. Pego a minha arma. Dou 1, 2, 3, 4 tiros no Ramírez. Só que não acertei nenhum no Ramírez. Não acertei nenhum. Tenho mais 2. Aí o Ramírez fala, Padim, se não me ajude, não sei o quê. Eu falo, poxa, ele é religioso. Não, vou matá-lo não. Tenho mais 2. Já estava com a arma ali, ó, na cabeça dele, para fazer um tiro queima-roupa, porque ele deu de Matrix, deu de Neo. Quando eu faço isso? Eu desisti. Eu tinha mais 2 projéteis. Eu desisti. Se eu desisto, eu tava com a arma na cabeça dele para dar os últimos 2 tiros. Aí eu desisti. Beleza. Vou responder pelos atos até então praticados. Qual seja, pessoal? Eu não posso responder pela tentativa de homicídio. Houve alguma lesão corporal? Não houve. Houve algum constrangimento ilegal ali do artigo 146? Acho difícil. Podemos falar no crime de ameaça, que eu ameacei a vida dele ali, tá? Aí eu responderia no máximo pelo crime ali do artigo 147 do Código Penal. Agora, se um dos tiros acertou o corpo de Ramírez, aí eu vou analisar a lesão. Se a lesão corporal é leve, se a lesão corporal é grave ou se a lesão corporal é gravíssima. Mas detalhe. Se for no dedo do pé, não é tentativa de homicídio, né? Depende, pessoal, depende. Imagine. Ramiro, vou te matar, mas vou te matar por baixo. Vou dar um tiro no seu pé, depois no joelho, depois na barriga, depois na cabeça. Aí, na hora que eu atiro no pé, ele já começa a chorar. Eu vejo aquele monte de sangue e falo, não, eu tô com dor, não vou matar mais não. Então, veja, houve o início de crime tentado? Houve. Agora, detalhe. Eu só aplico a regra do artigo 15 se eu desistir. Por quê, pessoal? É muito simples. Eu estou aqui tentando matar o Ramírez, a polícia está passando, na hora que eu vejo a polícia, eu pego e fujo. Isso não é desistência, tá? É voluntária. Eu desisti por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu desisti porque a polícia chegou. Aí, nesse caso, é crime tentado. Aí eu vou responder pela tentativa de homicídio. Então, eu só não respondo se for espontâneo. Se for espontâneo, tá? Detalhe, para eu aplicar essa ponte de ouro, para eu aplicar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, só pode aplicar se o resultado não acontecer. Se não houver um resultado material. Ou seja, a pessoa não pode morrer. Então, se eu pego a vítima, coloco no meu carro, levo ela para o hospital, chego lá, fico rezando para os médicos salvarem a vida, mas eles não conseguem, a vítima morre, vou responder pelo crime. Mas ele arrependeu. O juiz pode analisar isso ali depois com uma circunstância inominada, uma atenuante inominada. Tá? Mas que vai responder pelo crime, vai responder sim. Ramírez, pode falar. Tá, vamos supor que se eu tento me matar e aí eu consigo fugir. E aí eu não sofri